Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? O torneio de Dortmund na Alemanha de 2002 serviu como uma espécie de torneio de candidatos para definir quem seria aí o jogador a desafiar o Vladimir Kramnik para o título mundial, né? O Kramnik no ano de 2000 tirou então o título de campeão mundial das mãos do Garry Kasparov, que estava aí no seu reinado de 15 anos aí como campeão mundial. O Kramnik conseguiu tirar, devidas às circunstâncias, aí um enfraquecimento político do Kasparov, uma série de questões, mas o fato é que o Kramnik se tornou o campeão mundial, o Kramnik digno do título, um aluno exemplar da escola de Botvinnik, um grande jogador, e está nas mãos corretas aí o título, né? Então precisava se definir aí quem seria, né, o jogador para desafiar o Kramnik então pelo título mundial. Em 2002 teve esse torneio tradicional de Dortmund na Alemanha e o vencedor foi o prodígio, o garoto húngaro Peter Leko. Peter Leko, gente, para vocês terem uma ideia, ele na época se tornou ali, quebrou o recorde de grande mestre, de se tornar grande mestre o mais jovem da história na época dele, tá bom? O título, o recorde anterior era de uma jogadora húngara, tá bom? Vocês devem conhecer a Judith Polgar. A Judith Polgar se tornou grande mestre aos 15 anos e 4 meses de idade. Pois é, incrível, né? E o Peter Leko, então, outro húngaro, quebrou aí o recorde, então, se tornando grande mestre aos 14 anos e 4 meses de idade. É incrível, realmente. Hoje em dia, se eu não me engano, esse recorde é do Sergei Karyakin, se eu não me engano, se tornou grande mestre aos 12 anos de alguma coisa. Eu não sei se essa molecada de hoje em dia já quebrou esse recorde, né? Bem capaz, se alguém souber alguma coisa, o Ramesh Babu Pragnananda, ou quem que tava também numa atuada, a Wander Liang, eu não sei se algum dos jogadores aí mais jovens já chegou a quebrar, se alguém souber essa informação seria legal, mas enfim, até onde eu sei era o Sergei Karyakin aí com 12 anos de idade. Mas na época aqui, estamos falando aí década de 90, o Peter Leko então se tornou aí o mais jovem grande mestre da história, na época, aos 14 anos aí, 4 meses de idade. Antes da gente olhar então o torneio, o match, né, Peter Leko e Kramnik, valendo o título mundial, vamos dar uma olhada numa partida anterior aqui. A gente está no ano de 1995, tá? E eu vou mostrar uma partida então anterior aí ao duelo dele, ao match do mundial, só pra gente conhecer um pouquinho aí do estilo do Peter Leko, um pouco aí da força dele, por coincidência jogando aqui contra o Kramnik, mas é uma partida que mostra bastante sobre o estilo aí do Peter Leko. Vamos lá, E4 pelo Peter Leko, C5 aqui pelo Kramnik, cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3, e aí depois de D6, o Peter Leko vai com bispo G5. Aqui várias ideias existem, né? Dá para se jogar com F3, bispo E3, dama D2, dá para se jogar com H3 também, já vi isso sendo jogado, né? Para segurar aqui bispo G4 e preparar G4 no futuro. Dá para jogar até um bispo C4 aqui, mas o Peter Leko prefere essa linha com bispo G5. A partida segue com E6 e agora dama D2, indicando aí, né, que o Peter Leko vai dar o grande roque. Bispo em E7, então o Kramnik indicando também que vai dar o pequeno roque, e a gente vai ter então uma partida de roques aí de lados opostos. Grande roque, e são partidas que costumam ser bem combativas, né? Bem sangrentas, vamos falar o português bem claro, né? Bem agressivas aí. Temos F4 pelo Peter Leko, então a ideia aí é realmente avançar na ala do rei, fazer um ataque na ala do rei. H6 atacando o bispo volta para H4, dama B6, e agora o Peter Leko vai para uma ideia interessante. Ele quer jogar aqui o lance E5, mas o cavalo também é uma das peças que está segurando aqui a casa de E5. Então primeiro ele se livra aqui desse cavalo a um custo alto, não é uma tomada de decisão fácil essa posição aqui, porque capturar aqui o cavalo de C6 vai permitir ao Kramnik abrir aqui a coluna B, né, e fazer um ataque bem forte na coluna B. Então o Peter Leko tem uma tomada de decisão, assume um certo risco aqui, mas provavelmente ele calculou, enfim, ou estudou essa abertura antes de jogar, né? Então a partida segue
Com o cavalo toma C6, B toma C6 e agora sim, com a casa de E5 enfraquecida, ele consegue o avanço de E5, né? E depois de D toma E5, F toma E5, não dá aqui para o Kramnik jogar um lance como cavalo D5, por exemplo, para continuar protegendo aqui o bispo, porque simplesmente cavalo toma D5, né? Atacando aí a dama e vai estar caindo o bispo na sequência, tá? Então aqui o Peterleco ganharia uma peça, tá? Então nessa posição aqui o Kramnik vai para uma ideia diferente. Na verdade, o único lance aí que permite as pretas não ficarem mal, né? Dá para jogar ainda um torre D8 aqui, né? Mas aí você só ajuda as brancas a desenvolverem mais peças aqui com o bispo D3, tá? E então o Kramnik vai para uma ideia melhor aqui com o cavalo E4, tá? E esse lance é interessante porque esse lance ataca aqui a dama e ao mesmo tempo ataca o bispo em H4, né? Então é uma troca de peças que vai ter aí no tabuleiro. Depois de cavalo toma E4, bispo toma H4. Temos aí um equilíbrio material, mas a posição do Peterleco aqui, gente, vale dizer, né? Ela é monstruosa, porque esse peão aqui de E5, a força que ele tem, né? Com esse cavalo aqui em E4, todo tipo de ataque pode existir. A casa de D6 está muito bem dominada, né? A ala do rei está de certa forma aberta. Essa coluna F vai ser um portal de entrada aí das peças do Peterleco. Então, claro que o Kramnik também tem suas forças aí, né? Então ele tem uma coluna B, mas ele não tem essa diagonal aqui. Ele gostaria muito de ter essa diagonal, o bispo nessa diagonal, e não pode, né? Olha a força desse peão aqui de E5. Então, apesar do Kramnik ter o par de bispos aqui, eu acredito que nessa posição o cavalo aqui e o bispo do Peterleco podem ter mais atividade, né? Principalmente por conta aqui desse peão em E5, né? Que tá fazendo toda a diferença aí na posição. A partida segue então com dama F4, atacando aqui o bispo e colocando a dama numa excelente casa, mas continua apoiando o D6, tá trazendo mais próximo aqui do rei. Bispo volta para E7 e agora sim, tem que trazer mais peças aí pro ataque. Bispo D3, esse lance é bem perigoso, né? Porque vários temas começam a surgir, temas táticos, né? Se as brancas conseguirem tirar o cavalo daqui e colocar a dama, né, e o bispo na mesma diagonal, começam a oferecer algumas ameaças aí de checkmate e tudo mais. Então bispo D3 é realmente a melhor casa para o bispo aí nessa posição, sem dizer que ele está defendendo aqui em C2 também, que apesar de não estar atacado, né, mas costuma ser um alvo quando tem rocks de lados opostos. Torre B8, então no caso aqui a coluna que está aberta é a coluna B, né, então o alvo fica sendo principalmente aqui o peão de B2, B3 defendendo, e aqui dama C7 foi jogado pelo Kramnik. E essa posição é meio incômoda de jogar de brancas aqui. Tem um ponto aqui que incomoda bastante, que é a dama na mesma diagonal do rei, né? Por enquanto a casa de G5 está sendo segurada aqui pelo cavalo, né? Mas se esse cavalo qualquer hora sair daí, as pretas têm um lance que pode vencer a dama, né? Bispo G5. E aí não teria como, né? A dama estaria cravada aqui. Então o Peterleco não quer passar para o sufoco no futuro e joga simplesmente rei B1, eliminando qualquer problema tático, né, no próximo. C5 aqui pelo Kramnik. Claro, o Kramnik tem que começar aí. Primeiro que isso já abre essa diagonal aqui para o bispo poder jogar, né? Aí é um peão avançando, tá ameaçando aqui de cara C4, né? O bispo não vai poder capturar. Enfim, a posição não é tão simples de analisar, né? Porque até poderia, porque depois teria cavalo em F6 com cheque e a dama capturaria a dama na sequência, tá? Então não é uma posição. Eu fui falar isso, mas percebi que realmente existem temas táticos aqui, não é uma posição, já começa ela a ficar rica, taticamente falando, né? E aqui de cara, então, o Peterleco, nessa posição, já vai para um lance bastante interessante, aproveitando esses temas táticos aí. Até se você quiser dar pausa, tentar encontrar aí uma sequência legal, não é fácil, tá, gente? É bem sofisticado, é uma sequência aí de longo prazo, tá? Mas se você não precisa nem achar a sequência, se você tiver uma intuição aí, né, dessa ideia, né, desse ataque aí que o Peterleco começa agora, já tá bom demais, tá? Se você também quiser fazer o exercício de calcular as variantes, ótimo, né? Mas o lance jogado aqui pelo Peterleco, então, foi o lance cavalo aqui em F6, olha só, dando cheque. E, claro, disponibilizando aqui a casa de E4 para dama, né? Para poder ter ataques de checkmate. E nessa posição, o Kramnik não pode capturar o cavalo com o peão, tá? Ele joga aqui rei H8. Por quê, Rafael? Se ele capturar aqui, G toma em F6, seguiria se dama toma aqui em H6, ó, ameaçando checkmate.
E aí depois de F5, cobrindo aqui o bispo, poderia se continuar com G4. E agora as ameaças são várias, né? Primeiro que essa coluna G vai abrir aqui daqui a pouquinho, né? Aqui teria que jogar um lance como dama D8 para tentar fechar a coluna G com o bispo. A G também F5. Aqui bispo G5 tentando fechar a coluna G, né? Agora dá para jogar a torre de D aqui em G1 cravando o bispo, né? São 2 ataques agora para cima do bispo. A F6 tentando segurar aí, as pretas vão dizer que tentando segurar com tudo aí, mas aqui dama G6, simplesmente cheque, forçando o rei H8. E aí H4, né? Ameaçando capturar o bispo com checkmate, tá? E aí essa posição não tem como defender, o checkmate é inevitável, né? Porque se tirar o bispo tá levando todo tipo de checkmate também, né? Então realmente não tem como segurar todas essas ameaças de checkmate, não teria nessa variante. Por isso que depois de cavalo aqui em F6, o Kramnik jogou rei H8. Rafael, e se capturasse de bispo aqui, bispo toma em F6? Bom, aí sim teria aqui o lance dama E4, tá? Ameaçando uma entrada lá em H7. Aqui teria que se jogar G6, E toma em F6 e a gente teria uma posição melhor aí, superior para as brancas, não teria uma sequência de checkmate, nem nada disso, mas seria uma posição aí mais fácil de jogar para as brancas, tá? Com vantagem aí para as brancas. Depois de cavalo F6, então rei H8 foi jogado, e agora sim dama E4, essa era a ideia do Peterleco, e agora G6, o Kramnik fechando então a entrada aqui da dama. A partida segue com H4, né? Agora é hora de realmente tentar abrir aí essa posição aí em torno do rei adversário. Bispo B7, atacando então a dama tem que sair daí, dama em F4, e agora com o tempo aqui sobre H6, rei G7 defendendo o peão e também permitindo a torre passar para defender, cavalo aqui em G4, então adicionando mais um ataque aqui em H6, torre H8 defendendo, e agora o Peterleco joga o lance de torre de D em F1. Percebe como o Peterleco está com a iniciativa nessa partida, né? Cada lance que ele faz causa uma reação pelo Kramnik, o Kramnik tem que ficar toda hora achando um lance defensivo, cada lance que ele faz cria também fraquezas, né, na posição. Olha essa força aqui na casa de F6 que o Peterleco tá. Agora, claro, tá com uma ameaça aqui direta, né, de tomar em F7, mas isso é tático. Agora, estrategicamente falando, o domínio da casa de F6 aqui tá muito forte realmente. A torre de B em F8 defendendo então a casa de F7. E agora o lance cavalo F6, segurando então essa estrutura aqui, dominando completamente a casa de F6, né? Com o cavalo. Dama D8 e agora dama G3 jogada aqui pelo Peterleco, colocando a dama aqui na mesma coluna do rei, né? E agora H5, então não permitindo o avanço de H5 do Peterleco. A partida seguiu com dama G5. E, gente, deixa eu comentar aqui essa posição, tá? Antes de dama G5. Aqui, muitos jogadores são tentados a... Enfim, se você estiver jogando isso daqui numa partida pensada, com bastante tempo no relógio, muito provavelmente vai passar pela sua cabeça calcular, pelo menos começar a calcular um lance como aqui, cavalo em H5, né? Aproveitando aqui o tema da cravada e tal. Cavalo em H5, a torre toma... E aí, por que não pensar num segundo sacrifício aqui em F7 para realmente aproveitar o tema aqui da convergência da dama e do bispo nesse peão aqui de G6, né? Então seria bem interessante jogar uma coisa assim, cavalo, toma aqui em H5, né? Teria que calcular tudo isso muito bem, né? Torre toma aqui em F7, a torre toma aqui em G6, ó, tá caindo aqui em H5 de maneira forçada, né? Rei F8, dama toma em H5. E por si só, essa posição já tem compensação material, né? São 3 peões aí por um bispo. A ameaça aqui imediata é checkmate aqui em H8, né? Vai ter entrada de bispo, vai ter entrada de torre. Então não é uma posição fácil de se defender para as pretas. As brancas estariam melhores numa posição dessa, mas também não é tão claro, né? Que agora, enfim, muitas possibilidades existem e é muito difícil de você calcular tudo isso e ter que se arriscar, né? Aqui as pretas teriam que jogar um lance como rei G8 para não permitir o checkmate. Poderia continuar com o bispo G6 atacando aqui a torre G7, torre F1, ameaçando simplesmente sequência aqui de checkmate também. Então aqui as brancas estariam muito bem, né? Mas o difícil é calcular tudo isso e acreditar nessa aposta, né? Então a escolha dama G5 aqui do Peterleco, ao invés de cavalo toma em H5, mostra o estilo dele, porque dama G5 também é um excelente lance,
tá? Então também é um excelente lance. E aqui só que ele assume menos riscos, né? Assume menos riscos na posição e mostra essa característica, então, do Peterleco de jogar de maneira sólida, né? Ele não quer... Se ele já encontra uma sequência que permite as brancas terem o domínio, terem a vantagem, ele não precisa ter pressa, não precisa se afobar, não precisa se arriscar. Interessante aqui esse estilo do Peterleco. Torre H7 foi jogado aqui pelo Kramnik, né? Não tem muitos lances realmente na posição. Então, dando aqui a casa de H8 para o rei, né? A partida segue Torre F4. O Peterleco não está interessado aqui em se desfazer do cavalo. Enfim, né? Primeiro que o cavalo está cravado, né? Não pode capturar aqui a torre. Mas, enfim, o Peterleco vai melhorando aí a posição das suas peças, né? Colocou agora a torre em F4, vai poder dobrar a torre. Pouco a pouco ele vai dominando aí a posição. Rei H8, então o Kramnik conseguiu colocar o seu rei numa casa um pouco mais segura. Torre aqui de HF1 dobrando as torres. Bispo aqui toma em F6. Torre toma em F6. Mais uma vez aqui o Peterleco controlando aqui a casa de F6. Né? Muitos ataques aqui, realmente todas as peças apontando aqui para a ala do rei. Né? Então uma posição difícil. O Kramnik não consegue ter um plano de contra-ataque aqui. Né? Ele continua aqui com torre G8. G3 aqui foi jogado pelo Peterleco, simplesmente tirando o peão aqui de uma casa clara, colocando o peão numa casa escura, melhorando a posição. E depois de dama em E7, dama em F4, ó, triplicando aqui na coluna F, fazendo aí o Kramnik ter que se defender de novo, a torre de G em G7. Olha que posição aqui passiva, né, do Kramnik. Pouco a pouco o Peterleco vai melhorando sua posição. A torre em F2, olha só que tranquilidade. Isso aqui, ó, depois de bispo D5, rei B2. Decorem isso, gente, gravem isso. Rei B2 é a marca de um jogador muito forte numa posição como essa, tá? Todo grande jogador, todo grande mestre tem essa característica de quando sente que a partida, quando sabe que a partida está sob seu domínio, joga um lance assim de melhorar microscopicamente mais alguma peça. Rei B2 está segurando aqui a casa de A3, né, não permitindo aqui as pretas tentarem algum tipo de contra-ataque, né, melhorando a posição do rei, simplesmente, tá? Então essa é um lance característico de um jogador forte, tá? Torre F2, rei B2, né, o lance G3, olha a tranquilidade e o domínio que o Peterleco tem da partida. Bispo C6, bispo C4, bispo B7, torre aqui em D2, dominando então agora uma coluna aberta, ó. Torre G8, torre D6, dama aqui em E8, dama em F2 agora, ó, começando a atacar debilidades aí da posição das negras. Bispo em E4, dama toma C5, dama E7, dama aqui em D4 tirando então a cravada aqui, ameaçando entrar com a torre na sétima. Bispo em F5, torre D7, dama E8 e agora dama toma em A7. Percebe como em poucos lances, né, o Peterleco agora já está com uma vantagem de 2 peões e mais do que isso, agora ele tem um peão aqui que vai ser um fast runner, né, vai ser um cara que vai subir rapidinho aí, vamos ver isso acontecer. Torre F8, A4, rei G8, A5, dama C8, o Kramnik não tem um plano, né, tá tudo... Tem que ficar se defendendo aqui o tempo inteiro na ala do rei. A6, esse peão vai subindo com velocidade. Dama C6, dama C7. Aqui o Peterleco já está tão bem na posição que pode trocar as damas aí, vai subir mais peão, enfim, vai ficar com 2 peões passados e conectados, 3, né, se permitir. Então aqui a posição já está estourada. Para o Kramnik ele ainda tenta a dama G2 e aqui o Peterleco vai para uma sequência de arremate, muito bonita aqui. Se você quiser dar pausa e aí encontrar uma sequência de arremate como vencer aqui, vários lances aqui são bons, tá bom? Várias ideias aqui são possíveis. Na verdade é difícil de achar um lance que não vença nessa posição, tá? Mas enfim, se você achou torre toma aqui em F5, é também um excelente lance, né? Se você achou aqui o lance A7, é um excelente lance também. Toma cuidado, né? Que aqui a ameaça é dama toma C2, mas mesmo assim as brancas estão ganhando numa posição como essa. Vem com rei A3 e não tem mais problema, tá? Mas é um pouco mais arriscado, né? Você fazer uma sequência como essa. Bispo D3 aqui também é um excelente lance, segurando aqui em C2, né? Então, enfim. Agora, a sequência de arremate imediato sem sofrer nenhum risco
Espero que você tenha encontrado o lance. Bispo toma em E6, ó, aproveitando aqui o tema da cravada, que esse peão tá cravado, né? Ele não pode capturar então, se não tá caindo em H7. A partida seguiu ainda com bispo toma em E6 e agora torre toma em E6 e o Kramnik abandonou, né? Então aqui ele já tá com quantos peões a mais? 3 peões a mais, né? Um final vencedor. Claro que não pode capturar aqui se não tá caindo em H7 com sequência de checkmate, né? A dama vai vir para G7 com checkmate. Então uma posição como essa realmente não tem mais o que fazer, né? Por isso que abandonou aqui. Ah, Rafael, mas não é obrigado a capturar a torre, pode capturar aqui em G3. Mas tudo bem, né? Aqui joga a torre F6, ó. Vai subir esse peão, vai subir esse peão. A posição tá estourada aqui já, né? Não tem jeito, mas... Dama toma H4, ó, A7. Dama H1 para segurar a casa de A8 aqui. Por exemplo, simplesmente E6 agora. Acabou a partida. Dama E4, a torre D8, ó. Dando apoio aqui para a promoção do peão. E atacando também aqui a torre. Aqui, depois de torre toma, dama toma, rei G7. Promove para dama e não precisa mais continuar a análise, né? São 2 damas aí no tabuleiro. Não tem nem o que falar, né? Ah, Rafael, mas aí dá para tomar aqui, depois de toma, captura a torre, e aí vai ficar dama contra a torre, não é tão fácil. É, mas depois de dama toma não precisa capturar a dama, pode jogar torre e toma em F7 primeiro, né? Aí rei H6, agora sim você pode capturar aqui em A8. E aí uma dama a mais no tabuleiro, né? Peão passado e tudo mais, não tem nem como. Por isso que depois de torre toma aqui em E6, o Kramnik abandonou a partida. Eu quis apresentar, para quem não conhecia ainda, o jogador húngaro, o prodígio, grande mestre aos 14 anos e 4 meses de idade, Petr Leko, tá? É esse cara que vai enfrentar o Kramnik pelo título mundial e a gente vai ter realmente um duelo bastante emocionante, um duelo pouco comentado talvez, pouco comentado, menos comentado talvez menos comentado do que mereça, porque é um duelo bem emocionante, Petr Leko e Kramnik, tá bom? E a gente vai ver isso no canal, na sequência aí da nossa playlist da Saga dos Campeões do Mundo de La Bourdonnais a Magnus Carlsen. Se você gostou do vídeo, lembra de dar sua curtida aí. Se você ainda não se inscreveu no canal e gosta do canal, inscreva-se. E pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!